Eduardo Faria era um homem que transbordava poder. Empresário renomado, dono de construtoras que erguiam arranha-céus em diversas capitais do país, ele estava acostumado a ter tudo do melhor. Carros importados, viagens luxuosas, roupas de grife e uma vida social cercada de gente influente. Por trás da fachada impecável, porém, havia um detalhe que o incomodava mais do que qualquer outra coisa. Sua esposa, Helena. Helena não se encaixava no estereótipo de mulher que ele exibia nos negócios. Enquanto as esposas de seus sócios e parceiros de empreendimentos desfilavam vestidos caros, com penteados dignos de revistas de moda, Helena preferia roupas simples, cabelo preso em um coque improvisado e pouco se importava com maquiagem. Ela gostava da vida doméstica, fazia questão de cozinhar para a família e, quando podia, dispensava até mesmo a empregada para colocar a mão na massa e arrumar a casa sozinha. Para ela, isso era sinônimo de cuidado e amor. Para Eduardo, era sinônimo de vergonha. No fundo, ele não a achava bonita. Helena tinha alguns quilos a mais que carregava sem preocupação. Sua pele não via os tratamentos de estética que as amigas de Eduardo faziam religiosamente. Ele a comparava em silêncio, mas às vezes deixava escapar comentários cruéis. "Você precisa se cuidar, Helena", dizia enquanto ajustava a gravata diante do espelho. "Não dá para continuar com essa aparência de dona de casa descuidada." Helena se entristecia com as palavras, mas raramente rebatia. Amava o marido, mesmo com todos os defeitos, e acreditava que sua dedicação à família falava mais alto do que qualquer padrão de beleza. Mas, com o passar do tempo, começou a perceber o quanto isso pesava na relação. Eduardo já não a levava a tantos eventos como antes, e quando a levava, parecia preferir que ela ficasse em segundo plano, quase invisível. Naquela noite, Helena preparava o jantar quando ouviu uma ligação estranha. Eduardo falava em tom baixo, mas ela conseguiu captar algumas palavras. "Claro, estarei lá às 8. Sim, pode confiar, ninguém vai atrapalhar. Quero que todos vejam você comigo." Helena, com o coração apertado, deduziu o pior. Eduardo não iria sozinho a um jantar de negócios. Levaria outra mulher, uma amante. A esposa sentiu o chão tremer. Nunca havia tido provas concretas de uma traição, mas naquele instante teve certeza. O marido estava envergonhado dela a ponto de substituí-la por outra diante dos olhos dos sócios. O choque inicial se transformou em lágrimas silenciosas. Helena chorou sozinha na cozinha, sem coragem de confrontá-lo. Mas em meio ao desespero, algo novo nasceu dentro dela. Uma força que até então permanecia adormecida. "Se ele tem vergonha de mim, eu vou mostrar quem eu sou", murmurou diante do espelho da sala, enxugando o rosto com as próprias mãos. Nos dias que se seguiram, Helena decidiu mudar. Não por Eduardo, mas por ela mesma. Começou a observar as roupas esquecidas no fundo do armário, as joias que raramente usava, os sapatos que ganhara em aniversários e nunca tirara da caixa. Ligou para um salão de beleza que mal lembrava o número e marcou o horário. Passou a caminhar cedo no parque, não para emagrecer, mas para sentir o corpo desperto novamente. O brilho nos olhos que havia se apagado começou a dar sinais de retorno. Eduardo, alheio a tudo, continuava sua rotina. Falava ao telefone constantemente, fechava contratos e preparava o grande jantar de negócios que, para ele, seria um divisor de águas na carreira. Confiava tanto em si mesmo que nem percebeu que Helena havia começado uma revolução silenciosa. Na sexta-feira do evento, Helena se olhou no espelho após horas no salão. O cabelo, antes sempre preso, agora caía em ondas sedosas sobre os ombros. A maquiagem realçava seus traços delicados, escondidos por anos de descuido. O vestido preto que escolhera moldava o corpo de forma elegante, sem vulgaridade. Ela não parecia outra mulher. Parecia, enfim, a mulher que sempre existiu, mas que havia sido sufocada pelas críticas do próprio marido.
Enquanto se preparava para sair, tomou uma decisão que mudaria para sempre a sua vida. Não ficaria em casa lamentando. Ela iria àquele jantar, não como uma sombra, mas como a luz que sempre mereceu ser. E naquela noite, Eduardo ainda nem imaginava que o mundo ao seu redor estava prestes a virar de cabeça para baixo. O salão do Hotel Imperial estava lotado. Empresários, políticos e personalidades do mundo dos negócios se reuniam para uma noite que prometia firmar parcerias milionárias. O ambiente cheirava a perfume caro, taças de cristal tilintavam a cada brinde, e os olhares se cruzavam como em um jogo de poder silencioso. Eduardo, em seu terno sob medida, parecia no auge. Ao seu lado, uma mulher jovem e deslumbrante, de vestido vermelho provocante, atraía olhares curiosos. Era Juliana, sua amante. Eduardo a apresentava discretamente como amiga, mas o jeito como mantinha a mão em sua cintura deixava evidente que não se tratava apenas de amizade. Para ele, era a chance de mostrar que estava acompanhado de alguém à altura da sua imagem pública. Ele se sentia confiante, seguro. Até aquele momento, acreditava que nada poderia estragar a noite. Foi então que as portas do salão se abriram e Helena entrou. Por um instante, o burburinho pareceu silenciar. Os homens viraram a cabeça, algumas mulheres arregalaram os olhos e até os garçons pararam por segundos para observar. Helena caminhava firme, com postura elegante, vestida em um traje que ressaltava sua beleza madura e sofisticada. O cabelo brilhava sob as luzes do lustre de cristal, e o leve sorriso em seus lábios transmitia segurança. Era como se tivesse nascido para aquele momento. Eduardo, ao notar a presença da esposa, empalideceu. Seu coração disparou. Não esperava por aquilo. Juliana, ao perceber a reação dele, seguiu o olhar e franziu o senho, desconfortável. "Quem é aquela?" sussurrou ela, sentindo que a noite poderia não terminar bem. É só alguém que conheço", gaguejou Eduardo, sem coragem de admitir a verdade. Helena caminhou até a mesa principal como se fosse a protagonista de um filme. Cada passo dela exalava confiança. Alguns empresários levantaram-se para cumprimentá-la, encantados com sua presença. "Que elegância!" comentou um dos convidados, estendendo a mão. "Prazer em revê-la, senhora Faria." Eduardo sentiu a garganta secar. Aquilo estava fugindo de seu controle. Ele esperava que Helena ficasse em casa, invisível como sempre. No entanto, ali estava ela, roubando a cena e despertando interesse genuíno. Helena, educada, cumprimentava a todos. Quando seus olhos finalmente se encontraram com os do marido, um silêncio cortante se instalou entre eles. Eduardo tentou sorrir, mas a vergonha era evidente. "Boa noite, Eduardo", disse ela em voz clara, sem alterar o tom. "Vejo que trouxe companhia." A amante Juliana se mexeu desconfortável na cadeira. Alguns convidados cochichavam entre si, intrigados com a tensão no ar. Helena, porém, não demonstrava insegurança. Pelo contrário, parecia se divertir com a situação. Um dos empresários mais influentes, Sr. Álvaro Martins, aproximou-se de Helena. "Não sabia que você viria, Helena. Está simplesmente radiante." Elogiou, oferecendo o braço. "Venha, quero que conheça alguns parceiros." Ela aceitou com naturalidade e logo estava cercada por homens de negócios que a bajulavam, elogiando sua inteligência, beleza e postura. Helena conversava com todos de forma carismática, citava viagens, comentava sobre arte, arquitetura e até mesmo sobre a empresa do marido, demonstrando conhecimento que ninguém esperava. Eduardo, sentado à mesa com Juliana, observava de longe, sentindo-se diminuído. Pela primeira vez, não era ele o centro das atenções. Todos pareciam mais interessados em Helena do que em seus números e projetos. Ele começou a suar frio,
desconfortável com o rumo da noite. Juliana, percebendo a humilhação indireta, cochichou. Eduardo, eu acho melhor irmos embora. Essa situação está estranha. Mas ele não respondeu. Não conseguia desgrudar os olhos da esposa. De repente, a mulher que ele sempre considerou apagada e sem graça se revelava como uma estrela, e isso o deixava dividido entre orgulho e arrependimento. Ápice da noite veio quando o mestre de cerimônias anunciou a dança de abertura. Para surpresa de todos, Álvaro convidou Helena para ser sua parceira. A música começou a tocar e os dois deslizaram pela pista com elegância. O salão inteiro assistia fascinado. Eduardo apertava os punhos embaixo da mesa, incapaz de disfarçar o ciúme que crescia dentro dele. Enquanto girava nos braços de Álvaro, Helena pensava consigo mesma. Eu sempre estive aqui, Eduardo. Você apenas nunca me enxergou. E pela primeira vez em muito tempo, ela não sentiu dor, não sentiu humilhação. Sentiu-se livre, bela e valorizada. A noite que poderia ter sido de tristeza transformou-se em um marco de renascimento. Eduardo, ainda atônito, percebeu que havia perdido algo valioso sem nem sequer ter notado. A música cessou e o salão explodiu em aplausos. Helena, corada, mas confiante, agradeceu a Álvaro pelo convite para a dança e caminhou até uma das mesas, onde logo foi cercada por outras esposas de empresários que queriam saber onde havia comprado o vestido, quem tinha feito seu cabelo e qual era o segredo daquele brilho tão natural. Helena sorria, respondia com delicadeza, mas no fundo se divertia. Pela primeira vez em muitos anos, estava experimentando o sabor de ser notada, admirada e respeitada. Eduardo, do outro lado do salão, permanecia sentado ao lado de Juliana, mas já não conseguia prestar atenção em nada do que a amante dizia. O olhar estava fixo em Helena. Cada risada dela soava como uma provocação. Cada elogio que recebia era uma punhalada em seu orgulho. E o pior de tudo, ele sabia que ela havia se transformado sem a ajuda dele. Aquela mulher segura que encantava a todos não era uma invenção de sua mão, mas um despertar próprio. Eduardo, insistiu Juliana tocando seu braço. Você está me ignorando a noite inteira. O que está acontecendo? Nada, nada. Respondeu, tentando disfarçar, mas a irritação era evidente. Essa mulher, quem é ela, afinal? Perguntou Juliana, semicerrando os olhos. Eduardo engoliu seco. O orgulho masculino não permitia admitir diante da amante que a mulher que brilhava no salão era sua esposa, aquela mesma que ele criticava dentro de casa. Apenas uma conhecida. Mentiu virando o rosto. Juliana não acreditou completamente, mas resolveu não insistir. O clima estava pesado, e os olhares cruzados entre Eduardo e Helena denunciavam uma ligação muito mais profunda do que ele queria admitir. Enquanto isso, Helena se movimentava pelo salão como se tivesse nascido para aquele cenário. Conversava sobre literatura, falava de viagens que havia feito com Eduardo no passado e até arriscava algumas opiniões sobre os rumos do mercado imobiliário. Os empresários a ouviam com atenção e riam de seus comentários inteligentes. Alguns até se ofereciam para acompanhá-la em futuros eventos sociais. Helena sabia que parte daqueles olhares carregava segundas intenções, mas também sabia lidar com isso. Pela primeira vez, ela estava no controle. Eduardo não suportava mais. Levantou-se da mesa e foi até o bar, pedindo um uísque duplo. O líquido descia pela garganta, mas não apagava o incômodo que crescia. Na mente dele, uma pergunta ecoava. Como não percebi antes? Como não vi que essa mulher sempre esteve ao meu lado? O orgulho, no entanto, não o deixava admitir em voz alta. Quando voltou, encontrou Helena sentada à mesa com 3 empresários, todos encantados com sua presença. Eles riam alto, brindavam e disputavam sua atenção. Eduardo se aproximou, tentando manter a compostura. Com licença, senhores, disse, forçando um sorriso. Helena, podemos conversar um instante?
Ela o encarou, surpresa, mas manteve o tom sereno. Claro, Eduardo, respondeu levantando-se. Só um momento, cavalheiros. Os dois caminharam até um canto mais reservado do salão. Eduardo não sabia por onde começar. O coração acelerava, a raiva se misturava ao ciúme e à culpa. Você não tinha nada que vir aqui, disse em tom baixo, mas firme. Helena arqueou a sobrancelha. Por quê? Porque você trouxe sua amante no meu lugar? Eduardo congelou. Não fale assim. Não sabe do que está dizendo? Sei exatamente. Interrompeu ela, sem perder a calma. Você achou que eu ficaria em casa, apagada, sem saber de nada. Mas eu estou aqui, Eduardo. E, ao contrário do que você pensa, não sou invisível. Ele respirou fundo, incapaz de responder. Pela primeira vez, estava diante de uma Helena que não aceitava ser diminuída. Você me envergonha, Helena, arriscou ele quase em sussurro. Não, Eduardo, respondeu firme. Você se envergonha de si mesmo por não ter coragem de assumir quem realmente está ao seu lado. As palavras cortaram fundo. Eduardo ficou mudo, e Helena simplesmente virou-se e voltou para a mesa, deixando-o sozinho. Ele observou enquanto ela retomava a conversa com os empresários, sendo recebida de volta com risadas e elogios. A imagem do marido poderoso parecia encolher a cada instante, enquanto a de Helena se expandia diante de todos. Juliana, ao perceber a cena de longe, entendeu de uma vez. Seus olhos faiscaram de raiva e humilhação. Levantou-se da mesa e saiu, do salão sem sequer se despedir. Eduardo nem tentou impedir. Sabia que, naquele momento, a única coisa que realmente importava era a mulher que ele havia menosprezado por tanto tempo. A noite seguiu, e Helena brilhou até o último minuto. Eduardo, pela primeira vez em sua vida, descobriu como era estar à sombra da própria esposa. E aquele sentimento de perda começou a corroer seu orgulho, dando início a uma mudança que ele jamais havia imaginado viver. O jantar de negócios terminou tarde da noite, mas o impacto da presença de Helena ainda reverberava no salão. Enquanto os garçons recolhiam as taças e os últimos convidados se despediam, muitos empresários insistiam em trocar cartões com ela, elogiando sua postura e sugerindo futuros encontros sociais. Helena aceitava com gentileza, mas sem se comprometer. No fundo, sabia que parte daqueles convites tinha mais intenções do que apenas conversas profissionais. Eduardo, por sua vez, observava tudo de longe, como um espectador desconfortável em sua própria vida. A amante havia desaparecido sem dar explicações e isso, curiosamente, pouco lhe importava. O que o deixava atormentado era a forma como todos pareciam hipnotizados por Helena. Até mesmo os sócios antigos, que antes mal sabiam seu nome, agora não paravam de elogiar sua inteligência, seu bom gosto e sua elegância. Na saída, o senhor Álvaro insistiu em acompanhar Helena até o carro. Foi uma honra ter sua presença aqui esta noite, disse ele beijando a mão dela com um charme quase antiquado. Espero vê-la em breve. Aliás, haverá uma exposição de arte na próxima semana. Seria uma alegria tê-la como minha convidada. Helena sorriu, surpresa, com o convite, mas respondeu de forma diplomática. Agradeço, Álvaro. Vou pensar com carinho. Eduardo, que estava a poucos passos, ouviu tudo. O sangue lhe ferveu, mas não tinha coragem de intervir. Como poderia reclamar se ele mesmo a havia deixado de lado? No carro, o silêncio entre o casal era pesado. Eduardo dirigia, mas os olhos não saíam da estrada, evitando encarar a esposa. Helena, por outro lado, estava serena, como se não tivesse nada a explicar. A transformação dela não era apenas visual, era uma mudança de postura, de consciência. Ela já não precisava da aprovação do marido para se sentir segura. Você pareceu se divertir, disse Eduardo, quebrando o silêncio com ironia. E me diverti, respondeu Helena, firme, sem levantar a voz. Não acha que exagerou um pouco na atenção que deu àqueles homens? Helena riu de leve.
Engraçado você dizer isso, Eduardo. Você não achou exagero levar outra mulher no meu lugar? Ele engoliu seco. Não havia resposta. O silêncio voltou a reinar no carro até chegarem em casa. Nos dias seguintes, a repercussão da noite foi ainda maior. Helena passou a receber flores, mensagens e ligações de alguns dos empresários que conheceu. Muitos elogiavam sua simpatia e sugeriam encontros, cafés, almoços e eventos. Ela não aceitava de imediato, mas também não recusava. Pela primeira vez, sentia-se cortejada, admirada, vista. Eduardo começou a viver uma angústia que nunca havia conhecido. No escritório, percebeu que alguns colegas comentavam sobre como sua esposa estava deslumbrante. Até secretárias e funcionários falavam da elegância de Helena na festa, comparando-a às grandes damas da sociedade. Para um homem orgulhoso como ele, aquilo foi como um soco no estômago. Uma noite, ao chegar em casa, encontrou Helena arrumada, com um vestido azul que realçava seus olhos. "Vai sair?" perguntou, tentando soar indiferente. "Sim, fui convidada para um jantar de beneficência", respondeu ela, colocando os brincos com calma. "Com quem?" questionou ele mais ríspido. "Com algumas pessoas que conheci no evento. Nada demais", respondeu sem se justificar. Eduardo sentiu o coração apertar. Estava perdendo o controle, e pela primeira vez percebeu o que isso significava. Estava perdendo Helena. Naquela noite, ficou sozinho em casa, sentado na sala, pensando em tudo o que havia feito. As cenas do jantar voltavam à sua mente, misturadas com as lembranças de quando conheceu Helena anos atrás. Ela sempre fora simples, mas tinha um brilho especial, uma doçura que o atraíra no início. Onde estava esse homem que a amava? Como deixara o orgulho e a vaidade destruírem tudo? Enquanto ele se atormentava, Helena brilhava em seu novo ciclo social. Não buscava vingança, mas sim redescobrir a si mesma. E quanto mais se fortalecia, mais Eduardo se desesperava. Na manhã seguinte, ao tomar café, ele tentou uma aproximação. "Helena, podemos conversar?" "Claro", respondeu ela, sem levantar os olhos do jornal. "Eu percebi que talvez eu não tenha te valorizado como deveria", disse com dificuldade, como se cada palavra fosse um peso. Ela o encarou, séria. "Você não percebeu, Eduardo. Você simplesmente me ignorou. E agora que outras pessoas me notam, você quer conversar." O silêncio caiu novamente. Eduardo abaixou a cabeça, envergonhado. Helena se levantou e saiu para sua caminhada matinal, deixando-o sozinho com o amargo sabor do arrependimento. Ele sabia, no fundo, que se não mudasse, iria perdê-la para sempre. Mas o orgulho ainda lutava dentro dele, como um inimigo interno que não o deixava admitir completamente o quanto a amava. E enquanto essa batalha acontecia em seu coração, os convites perigosos continuavam chegando para Helena. Convites que poderiam mudar para sempre o destino dos dois. Era uma tarde ensolarada quando Helena recebeu a ligação que mudaria os rumos daquela nova fase de sua vida. Do outro lado da linha, a voz calorosa do senhor Álvaro Martins soava animada. "Helena, querida, que prazer falar com você novamente. Estou organizando um coquetel em minha casa no próximo sábado, algo mais intimista. Apenas alguns amigos próximos e parceiros de negócios. Seria uma honra imensa tê-la comigo." Helena hesitou por alguns segundos. Já havia recebido diversos convites desde o jantar, mas este parecia diferente. Álvaro era um homem respeitado, viúvo, charmoso e com uma presença forte. Ela sabia que aceitá-lo como companhia naquela noite chamaria ainda mais atenção, principalmente de Eduardo. "Eu agradeço, Sr. Álvaro", respondeu com calma. "Ainda não sei se poderei ir, mas vou pensar." Ele riu do outro lado da linha, com aquele jeito galanteador que Helena já havia notado. "Espero que sim, seria uma alegria." Quando desligou, Helena ficou refletindo.
Não queria provocar Eduardo de propósito, mas também não queria continuar sendo a mulher apagada que sempre ficava em segundo plano. Pela primeira vez, sentia que tinha escolhas. Naquela mesma noite, Eduardo chegou em casa e encontrou a esposa no jardim, regando as flores. Ele a observou em silêncio por alguns segundos. O cabelo solto balançava com a brisa, e o sorriso que ela dava para si mesma mostrava que estava em paz. Mas essa paz não incluía ele. "Recebeu flores de novo?" perguntou, tentando soar despreocupado. "Sim", respondeu ela sem dar detalhes. "De quem?" "De pessoas que lembraram de mim", disse, enigmática, voltando-se para as plantas. Eduardo sentiu o coração arder. Ele já não tinha mais domínio da situação. A cada dia, Helena se afastava mais, não fisicamente, mas emocionalmente. 2 dias depois, durante um almoço com sócios, Eduardo foi surpreendido com um comentário. "Eduardo, parabéns! Sua esposa está sendo muito requisitada. Álvaro não para de falar dela. Vai levá-la ao coquetel de sábado?" A pergunta, feita em tom amistoso, caiu como uma bomba. Eduardo sorriu sem graça, mas por dentro sentia o sangue ferver. Helena não havia mencionado nada. Ele passou o resto do almoço remoendo aquilo. Quando chegou em casa, não conseguiu segurar. "Helena, precisamos conversar." "Sobre o quê?" ela perguntou tranquila. "Esse convite... o coquetel do Álvaro. Por que você não me contou?" "Porque não achei que fosse da sua conta", respondeu, olhando diretamente nos olhos dele. Eduardo sentiu como se tivesse levado um soco. Pela primeira vez, Helena falava com a firmeza de quem não devia explicações. "Helena, você não pode aceitar esse tipo de convite", disse, a voz quase trêmula. "E por que não?" retrucou. "Você pode levar outra mulher para um jantar de negócios, mas eu não posso ser convidada para um coquetel de amigos?" As palavras dela ecoaram como uma sentença. Eduardo não tinha defesa. Apenas ficou em silêncio, encarando-a, impotente. No sábado, a indecisão tomou conta de Helena. Uma parte dela queria aceitar, provar para si mesma que tinha direito a estar onde quisesse. Outra parte, mais sensível, sabia que Eduardo estava desesperado. No fundo, ainda o amava, apesar de tudo. Na hora do evento, ela se arrumou com calma. Colocou um vestido bordô, discreto e elegante. Quando desceu as escadas, Eduardo estava na sala, de terno, pronto para sair. Os dois se encararam. "Vai ao coquetel?" perguntou ele com dificuldade. "E você?" devolveu ela. "Eu só vou... se for com você", admitiu baixando os olhos. Helena sentiu um frio no coração. Aquela era a primeira vez que ele demonstrava fragilidade diante dela. Uma confissão implícita de que a temia perder. "Ainda não sei, Eduardo", respondeu pegando a bolsa. "Mas talvez você devesse se perguntar por que tem tanto medo de me deixar ir sozinha", e saiu pela porta deixando-o sem resposta. Naquela noite, Eduardo experimentou algo que nunca havia sentido em toda a sua vida de homem poderoso. Medo de perder. O amor que sempre esteve ao seu lado, mas que ele só agora começava a enxergar. O sábado amanheceu com um céu límpido e uma brisa suave, como se o universo anunciasse que algo importante estava prestes a acontecer. Helena passou a manhã escolhendo cada detalhe do que iria vestir, sem pressa, mas com precisão. O vestido bordô, elegante e discreto, valorizava sua nova postura e segurança. O cabelo estava solto em ondas naturais e a maquiagem realçava seus traços sem exageros. Cada detalhe mostrava que ela não mais buscava a aprovação de Eduardo. Buscava ser fiel a si mesma. Enquanto isso, Eduardo vivia uma agonia silenciosa. Desde que Helena havia saído de casa, a cada minuto sentia o coração apertar. Sabia que a noite poderia mudar tudo, e o medo de perdê-la de vez começou a corroer seu orgulho. Por fim, tomou uma decisão que jamais imaginara. Seguiria Helena para ter certeza de que estaria segura
e talvez reconquistar seu olhar. Helena chegou à residência de Álvaro e foi recebida com entusiasmo. Ele abriu a porta, sorrindo calorosamente. "Helena, que alegria vê-la!" disse oferecendo o braço. "Entre, por favor." Ela entrou, cumprimentando os poucos convidados com educação e simpatia. O ambiente era aconchegante, mas sofisticado. Móveis de madeira clara, iluminação suave e música ambiente que criava uma atmosfera acolhedora. Helena caminhava pelo salão, sempre elegante, e recebia olhares admirados dos convidados. Do lado, de fora, Eduardo estacionava o carro a algumas quadras de distância. Sentiu um frio na barriga, misto de medo e ansiedade. Ele sabia que precisava manter a distância para não assustá-la, mas não suportava a ideia de que poderia ser conquistado por outros homens naquela noite. Observou o prédio de longe, tentando controlar a respiração enquanto ela entrava no salão. Dentro, Helena conversava com Álvaro e alguns empresários, demonstrando inteligência, charme e segurança. Um dos convidados, um homem de meia-idade, chamado Rodrigo, aproximou-se dela com um sorriso gentil. "Helena, posso convidá-la para um brinde?" Perguntou, estendendo a taça. Ela aceitou com cortesia. Eduardo, espiando pela janela do carro, sentiu o peito doer. Cada elogio que ela recebia era como uma pequena punhalada em seu orgulho. Mas, ao mesmo tempo, ele percebeu algo que o surpreendeu. Helena não parecia interessada em ninguém. O brilho em seus olhos vinha da autoconfiança, não da busca por atenção masculina. Dentro do salão, Helena se divertia, rindo de comentários inteligentes e participando das conversas com desenvoltura. Álvaro, percebendo a postura firme da mulher, sentiu-se fascinado, mas respeitou os limites, admirando sua elegância sem forçar aproximações indevidas. Ela estava ciente do poder que emanava, mas não se deixava levar pela bajulação. Enquanto isso, Eduardo finalmente decidiu se aproximar. Entrou silenciosamente no prédio, observando cada movimento de Helena. Ao vê-la cumprimentar os convidados, uma onda de ciúme misturada com orgulho o invadiu. Pela primeira vez, ele viu a mulher que amava como uma pessoa completa, admirada e capaz de encantar sem precisar de ninguém ao lado. Quando Helena se afastou para pegar uma bebida, Eduardo não resistiu. Aproximou-se e, sem ser notado por ninguém, sussurrou: "Helena." Ela se virou surpresa. Pela primeira vez encontrou os olhos do marido não críticos, mas cheios de emoção e arrependimento. "Eduardo?" perguntou cautelosa. "Não posso mais te perder", disse ele com sinceridade. "Eu errei. Eu não percebi antes. Mas agora sei o quanto você é importante para mim." Helena permaneceu em silêncio por alguns segundos. Observou a expressão dele, o olhar sincero e vulnerável. Pela primeira vez, viu que o orgulho de Eduardo havia cedido, e isso despertou uma sensação de esperança. "Então me mostre, Eduardo", disse ela finalmente com um pequeno sorriso. "Me mostre que me quer por inteiro, não apenas porque outras pessoas notam minha presença." Ele estendeu a mão e ela a aceitou. Um silêncio confortável se instalou entre os dois, como se toda a tensão da noite tivesse desaparecido. Eduardo sabia que aquela seria a chance de reparar todos os erros do passado, e Helena sabia que ainda havia amor suficiente entre eles para tentar. Enquanto os convidados brindavam e conversavam, a cena que se desenrolava discretamente no canto do salão mostrava um recomeço. O homem que havia desprezado a esposa descobria, enfim, que o verdadeiro valor estava nela, não em padrões ou aparências. E Helena, ao sentir a sinceridade no olhar de Eduardo, percebeu que o orgulho poderia ceder diante do amor verdadeiro. Naquele momento, ambos entenderam que, apesar dos erros e das mágoas, ainda havia uma chance de recomeço. E a noite, que poderia ser marcada pelo ciúme e pelo medo, tornou-se o primeiro passo para a reconciliação, preparando o terreno para mudanças que transformariam suas vidas para sempre. Após a noite do coquetel, Eduardo voltou para casa com uma sensação estranha,
uma mistura de alívio e determinação. Pela primeira vez, sentia que ainda havia uma chance de recuperar Helena, mas não apenas com palavras. Precisaria mostrar através de ações concretas que ela era sua prioridade. Não mais uma esposa relegada à sombra do orgulho e da vaidade. Na manhã seguinte, Eduardo se levantou cedo. Para sua surpresa, Helena já estava acordada, preparando o café com calma e sorrindo discretamente para ele. O olhar dela, firme e sereno, lembrava-lhe a mulher que sempre amou, mas agora carregava consigo uma força e confiança que ele nunca havia visto. "Bom dia, Eduardo", disse ela, servindo a xícara de café. "Bom dia, Helena", respondeu ele, tentando soar natural, embora cada palavra fosse carregada de emoção. "Quero me desculpar novamente por tudo, por não ter te valorizado, por ter te magoado." "Eu errei." Ela permaneceu em silêncio, observando-o. O silêncio era carregado de expectativa, mas também de possibilidade. "Palavras não bastam, Eduardo", respondeu ela com calma. "Quero ver atitudes. Quero sentir que me quer de verdade, e não apenas porque percebeu que outras pessoas me valorizam." Ele assentiu determinado. Sabia que havia chegado o momento de provar que mudaria, que estava disposto a reconquistar o coração daquela mulher que sempre esteve ao seu lado, mesmo nos momentos em que ele a desprezou. Nos dias seguintes, Eduardo começou pequenas ações que revelavam sua mudança. No trabalho, delegava algumas reuniões para conseguir voltar mais cedo para casa. Contratou uma cozinheira para aliviar Helena das tarefas mais pesadas, permitindo que ela se dedicasse mais a si mesma. Comprou flores inesperadas, não como pedido de desculpas formal, mas como pequenos gestos de carinho. Helena observava essas mudanças com uma mistura de surpresa e cautela. A mulher que sempre acreditou no amor e na dedicação de seu marido, agora via sinais claros de que ele estava disposto a reconstruir o que havia destruído. Um sábado, Eduardo preparou algo especial. Ele organizou um piquenique no jardim da mansão, um local que guardava memórias de seus primeiros encontros, quando a relação ainda era pura e cheia de sonhos. Ele espalhou almofadas, colocou flores frescas em vasos e preparou pequenas porções dos pratos favoritos de Helena. "Eduardo, você fez tudo isso?" perguntou ela, emocionada. "Fiz", respondeu ele com um sorriso tímido. "Queria mostrar que me importo com você, com a nossa vida, com o que realmente importa." Helena sentou-se em uma das almofadas, observando o cuidado dele em cada detalhe. Pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu que poderia confiar novamente, que o homem ao seu lado não era apenas o milionário orgulhoso que a desprezava, mas alguém capaz de enxergar seu valor e agir para mantê-la feliz. A tarde passou entre risadas, lembranças e conversas sinceras. Eduardo ouviu Helena falar de suas vontades, sonhos e pequenas frustrações. Ele prestava atenção a cada detalhe, como se cada palavra dela fosse uma joia rara que precisava ser preservada. Naquela noite, após o piquenique, Eduardo e Helena sentaram-se à beira da piscina, o céu estrelado refletido na água. Ele segurou a mão dela com delicadeza, finalmente permitindo que seu orgulho cedesse totalmente. "Helena, quero que saiba que tudo o que fiz até hoje não significava falta de amor. Mas agora entendi que amor é ação, é cuidado, é respeito", disse ele olhando-a nos olhos. "E eu quero acreditar em você, Eduardo", respondeu ela, suavizando o tom firme que sempre mantinha. "Mas a confiança precisa ser reconstruída", Leda assentiu, sabendo que aquela era apenas a primeira de muitas etapas. A mudança não aconteceria da noite para o dia, mas ele estava disposto a investir tudo para reconquistar o coração da mulher que amava. E naquele instante, ambos sentiram que algo havia mudado. Um novo capítulo se iniciava em suas vidas. Helena, mais confiante e independente do que nunca. E Eduardo, finalmente consciente de que o verdadeiro poder
não estava em status ou riqueza, mas em valorizar quem realmente amava. O primeiro passo da reconciliação estava dado e o futuro prometia transformações profundas, surpresas e momentos de emoção intensa que ambos ainda precisariam enfrentar juntos. Alguns dias após o piquenique, Eduardo recebeu um convite para participar de um evento social de alto nível, organizado pela associação empresarial mais influente da cidade. Era uma oportunidade de negócios, mas também um palco onde a imagem de cada casal era observada e julgada. Eduardo sabia que essa seria a primeira grande prova de sua mudança diante de Helena. Ele precisaria mostrar que a valorizava publicamente, sem deixar espaço para orgulho ou erros do passado. Helena, ao receber o convite, franziu levemente a testa. Não se tratava apenas de uma festa, ela ainda lembrava do episódio humilhante do jantar com a amante. Mas ao olhar para Eduardo, percebeu que ele estava genuinamente empenhado em reconquistar sua confiança. "Eduardo, você quer que eu vá com você?" perguntou cautelosa. "Quero", respondeu ele, com firmeza, mas também com ternura. "Desta vez, quero que todos vejam o quanto você é importante para mim. Não apenas a minha sombra, mas como a mulher que você sempre foi e sempre será." Helena suspirou e aceitou. Era hora de provar a ambos que aquela nova fase era real. Na véspera do evento, Eduardo contratou um estilista para ajudá-la a escolher o traje perfeito. Querendo respeitar o estilo e gosto de Helena, deixou que ela decidisse cada detalhe, mas supervisionou discretamente, ansioso para ver a reação dos convidados diante da esposa que agora brilhava com confiança própria. Quando Helena apareceu, vestida em um elegante vestido verde esmeralda com cabelos soltos e maquiagem impecável, Eduardo ficou sem palavras. A mulher ao seu lado não era apenas bonita, irradiava segurança e charme. Ele sentiu novamente o arrependimento de ter a negligenciado por tantos anos, misturado à esperança de que desta vez poderia fazer diferente. No evento, os olhares começaram a se voltar para o casal assim que entraram no salão. Eduardo caminhava orgulhoso, mas sem se impor. Helena, ao seu lado, caminhava com leveza e elegância, cumprimentando convidados com naturalidade. Os elogios começaram a surgir instantaneamente, e Eduardo percebeu como era gratificante ver Helena sendo admirada pelo que ela realmente era e não pelo que ele queria que fosse. Durante o coquetel, um grupo de empresários se aproximou, tentando puxar conversa com Eduardo, mas a atenção dele estava voltada para Helena. Ele a apresentou com orgulho, ressaltando suas qualidades: inteligência, carisma e bom gosto. Pela primeira vez, ele não minimizou a esposa, não fez comentários que a diminuíssem. Helena, por sua vez, se sentia respeitada e valorizada. A diferença era clara. Antes, ela tinha que lutar para ser notada. Agora, sua presença era reconhecida e celebrada, e Eduardo era o responsável por destacar isso. A cada elogio, o coração de Helena se aquecia, e ela sentia que o amor que ainda existia entre eles tinha espaço para florescer novamente. Em um momento, um convidado se aproximou com intenção de flerte, mas Eduardo, firme e elegante, interveio, com sutileza. "Helena é minha esposa e estou muito orgulhoso dela", disse, olhando-a com sinceridade. O gesto de proteção e respeito tocou Helena profundamente. Pela primeira vez, ela percebeu que Eduardo não estava apenas tentando reconquistá-la com palavras ou pequenos gestos, mas que entendia o significado de valorizar a esposa de verdade, publicamente e com ações consistentes. A noite seguiu com sorrisos, conversas e risadas. Helena brilhou, encantando a todos com sua inteligência e simpatia. Eduardo, ao seu lado, não se sentia mais diminuído. Sentia orgulho e admiração. O casal parecia novamente em sintonia, aprendendo a equilibrar respeito, amor e parceria. Ao final do evento, quando todos se despediam, Eduardo segurou a mão de Helena. "Obrigado por confiar em mim", disse, olhando-a nos olhos.
Sei que ainda tenho muito a provar, mas quero que saiba que você é minha prioridade. Helena sorriu, sentindo que finalmente havia dado o próximo passo para acreditar plenamente que a reconciliação era possível. E você está mostrando isso, Eduardo, respondeu ela. Vamos com calma, mas cada passo que você dá me faz acreditar mais. Naquela noite, ambos voltaram para casa de mãos dadas, conscientes de que aquela seria uma longa jornada, mas agora caminhando juntos, com respeito, amor e admiração renovada. Os dias seguintes ao evento social foram de relativa calmaria, mas Eduardo ainda sentia o peso do passado pairando sobre a relação. Helena continuava se destacando em sua vida social e profissional, e Eduardo, embora orgulhoso, sabia que qualquer deslize poderia destruir o progresso que ambos haviam conquistado. Certa manhã, Helena recebeu uma mensagem inesperada em seu celular. Era de um empresário convidando-a para um almoço de negócios. A mensagem era formal, mas Eduardo, por coincidência, passou por perto e viu a notificação na tela. Um frio percorreu sua espinha. Helena, quem é esse cara? Perguntou, tentando controlar a voz que tremia de ciúme. É apenas um contato de trabalho, Eduardo, respondeu ela, tranquila. Ele me convidou para discutir uma parceria para a empresa. Ele respirou fundo, mas algo dentro dele reagiu com intensidade. Os fantasmas do passado, os erros e a insegurança começaram a ressurgir. Eduardo sabia que Helena era íntegra, mas o medo de perder o controle e de ser novamente humilhado era grande demais. E você vai? Insistiu ele, tentando não demonstrar desconfiança. Sim, mas é um compromisso profissional, respondeu Helena firme. Não há nada pessoal nisso. Ainda assim, Eduardo não conseguiu se sentir confortável. Pela primeira vez, percebeu que confiar plenamente não era apenas uma questão de palavras, mas de provas consistentes de que o respeito e o amor entre eles eram sólidos. No dia do almoço, Helena vestiu-se de forma elegante e discreta. Eduardo, mesmo sabendo que deveria confiar nela, decidiu acompanhá-la até o local, para ter certeza de que tudo transcorresse bem. Ele permaneceu a certa distância, observando sem interferir, tentando controlar o ciúme que ainda o consumia. Durante o almoço, o empresário se mostrou cordial e profissional. Helena, com sua inteligência e charme, conduziu a conversa com desenvoltura. Eduardo, do lado de fora do restaurante, mantinha-se escondido, mas podia ouvir partes da conversa. Cada elogio que o empresário fazia à postura dela fazia o coração dele disparar. Mas, ao mesmo tempo, ele via claramente que Helena estava focada no negócio, e não nele. Quando Helena saiu do restaurante, encontrou Eduardo esperando, visivelmente tenso. Tudo certo? Perguntou ela, segurando a bolsa. Sim. Quero dizer... Sim, claro, respondeu ele, meio sem jeito. É que eu ainda estou aprendendo a confiar completamente. Helena suspirou, entendendo que sua jornada de reconstrução da relação também exigia paciência. Eu sei, Eduardo, mas você precisa aprender que nem todos os elogios ou convites significam ameaça, disse ela, caminhando até ele e segurando sua mão. Confiança é construída passo a passo, e você já começou a dar os seus passos. Ele olhou para ela, emocionado. Pela primeira vez, percebeu que o ciúme não era apenas sobre perder Helena, mas sobre recuperar a parte dele que havia sido negligente por tanto tempo. Nos dias seguintes, Eduardo começou a demonstrar mudanças ainda mais profundas. Participava dos compromissos de Helena, mas sem impor sua presença. Aprendeu a respeitar os limites dela e a valorizar suas conquistas e independência. Cada gesto, pequeno ou grande, tornava evidente que ele estava se transformando em um parceiro atento, amoroso e confiável. Helena, por sua vez, sentia-se mais segura de que o amor entre eles não dependia apenas de palavras, mas de ações consistentes. A confiança, embora ainda delicada, começava a se consolidar,
e ela finalmente percebeu que ambos poderiam construir uma relação mais madura e equilibrada. Naquela noite, ao voltarem para casa, Eduardo segurou a mão dela com ternura. "Prometo que vou continuar aprendendo a ser o homem que você merece", disse ele, olhando-a nos olhos. "E eu prometo continuar acreditando em você, Eduardo", respondeu Helena, sorrindo suavemente. "Juntos, podemos reconstruir tudo." O mal-entendido havia sido apenas um teste, mas ambos saíram fortalecidos. A relação, agora pautada na confiança, respeito e amor verdadeiro, mostrava sinais claros de que o futuro reservava reconciliações profundas, momentos de felicidade e surpresas que ainda transformariam suas vidas. Após semanas de pequenas demonstrações de mudança, Eduardo decidiu que era hora de dar um passo mais ousado para reconquistar Helena. Ele queria mostrar que não se tratava apenas de palavras ou gestos superficiais, mas de um compromisso verdadeiro com o amor, a parceria e o respeito que ambos mereciam. O plano começou a tomar forma em segredo. Eduardo contratou um florista, um chefe particular e até mesmo músicos para criar uma atmosfera que refletisse o cuidado e atenção que ele estava disposto a dedicar à esposa. Tudo precisava ser perfeito, mas sem exageros. Afinal, o objetivo era tocar o coração de Helena, não impressionar os convidados. No dia escolhido, Eduardo avisou Helena apenas que teria uma pequena surpresa em casa naquela noite. Ela, curiosa, manteve a expectativa sem imaginar a magnitude do que estava por vir. Passou o dia tranquila, cuidando de si mesma, aproveitando a sensação de confiança recém-descoberta em relação ao marido. Quando o relógio marcou 8 horas, Eduardo apareceu na sala, acendendo velas que iluminavam suavemente o ambiente. Flores coloridas estavam espalhadas pelo espaço, e uma mesa cuidadosamente preparada com os pratos favoritos de Helena chamava a atenção. Ao fundo, músicos tocavam uma melodia suave que preenchia a casa com romantismo e emoção. "Eduardo", disse Helena, surpresa e emocionada. "Isso é inacreditável." Ele sorriu nervoso, mas confiante. "Helena, eu sei que ainda tenho muito a provar, mas quero que veja o quanto você é importante para mim", disse, aproximando-se e segurando suas mãos. "Cada detalhe aqui foi pensando em você, no que você gosta, no que merece." Helena sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Pela primeira vez em muito tempo, percebeu que Eduardo não apenas dizia que a amava, mas demonstrava isso de forma concreta e sincera. O orgulho do passado já não existia. Agora havia espaço apenas para o amor e o cuidado. "Eduardo", murmurou ela emocionada, "eu nunca imaginei que pudesse se esforçar tanto assim." Ele a puxou suavemente para perto, abraçando-a com ternura. "Eu quero que cada momento ao seu lado seja especial, Helena, não apenas hoje, mas todos os dias. Quero reconquistar sua confiança, seu carinho, seu amor", disse ele, olhando-a nos olhos com sinceridade absoluta. A noite seguiu com risadas, lembranças e conversas sinceras. Cada prato servido, cada música tocada e cada gesto de Eduardo mostrava que ele realmente havia mudado. Helena, sentindo-se valorizada, amada e admirada, deixou que o coração se abrisse novamente para o homem que havia redescoberto. No final da noite, quando estavam juntos à beira da piscina, o reflexo das luzes e das estrelas parecia refletir a nova fase do relacionamento. Eduardo segurou o rosto dela delicadamente e disse: "Helena, sei que ainda tenho muito a aprender, mas prometo que nunca mais vou te deixar sentir que não é valorizada." Ela sorriu, colocando a mão sobre a dele. "E eu prometo continuar acreditando em você, Eduardo. Juntos, podemos superar qualquer obstáculo." Naquela noite, algo mudou para sempre. Eduardo percebeu que o verdadeiro poder não estava na riqueza ou status, mas na capacidade de amar, respeitar e cuidar da pessoa amada. Helena, por sua vez, compreendeu que confiar novamente podia ser possível,
desde que ações e palavras estivessem em perfeita harmonia. A surpresa inesperada não foi apenas um gesto romântico, foi um símbolo do início de uma reconciliação genuína, onde ambos aprenderam a valorizar o que realmente importava. E enquanto a lua iluminava o jardim, eles sabiam que estavam prontos para enfrentar os desafios juntos, fortalecidos pelo amor, respeito e confiança que agora floresciam entre eles. As semanas seguintes à surpresa de Eduardo trouxeram uma sensação de estabilidade e proximidade para o casal. Helena sentia-se valorizada e amada, e Eduardo descobria a alegria de ser um marido presente e atencioso. Porém, a vida raramente deixa que as coisas fluam sem testar os laços que começam a se fortalecer. Foi em uma tarde de terça-feira que Helena recebeu um convite inesperado. Uma proposta de trabalho para liderar um projeto importante em uma cidade vizinha. O desafio era grande e o salário era tentador. Mas havia um problema. A viagem exigiria passar alguns dias fora, e ela sabia que Eduardo poderia se sentir inseguro diante da distância. Quando contou a notícia, Eduardo ficou em silêncio por alguns instantes, observando-a. "Isso é incrível, Helena", disse finalmente. "Mas eu não vou mentir. Vai ser difícil para mim ficar sem você." Ela sorriu, compreendendo a preocupação dele. "Eduardo, eu confio em você e sei que você confia em mim", respondeu ela, aproximando-se. "Nada vai mudar o que temos. Esse projeto é importante para mim e quero ter seu apoio." O marido respirou fundo, lembrando-se de todos os obstáculos que já haviam superado juntos. Era o momento de demonstrar que o amor e a confiança, construídos nos últimos meses, eram reais. "Então vamos fazer funcionar, Helena", disse ele, segurando sua mão. "Vamos encarar isso juntos, mesmo que fisicamente estejamos separados." Nos dias seguintes, Helena se preparou para a viagem, enquanto Eduardo ajudava com cada detalhe da mudança temporária. Organizar documentos, providenciar hospedagem confortável e garantir que ela tivesse tudo de que precisava. Ele demonstrava não apenas apoio, mas interesse genuíno pelo que ela faria, sem qualquer sombra de ciúme ou controle. No dia da partida, Eduardo a acompanhou até o aeroporto. A despedida foi curta, mas cheia de emoção. "Volto em alguns dias, Eduardo", disse Helena sorrindo. "Eu sei, Helena. E vou estar aqui esperando por você, pronto para ouvir cada detalhe", respondeu ele com sinceridade. Enquanto Helena viajava, Eduardo se manteve ocupado com o trabalho, mas não deixava de enviar mensagens de carinho e incentivo. Cada mensagem era recebida com alegria por Helena, que sentia que, mesmo à distância, a presença dele permanecia constante. Porém, como em toda a história, o perigo estava à espreita. Um colega de trabalho de Helena, com intenções discretamente românticas, começou a enviar mensagens e fazer convites disfarçados de propostas profissionais. Eduardo percebeu a situação através de uma ligação inesperada de Helena, que estava tentando manter a postura profissional sem criar mal-entendidos. "Eduardo, eu sei que isso pode parecer estranho", começou ela, preocupada com a reação dele. "Não se preocupe, Helena", respondeu ele com calma. "Eu confio em você. Só quero ter certeza de que está segura e confortável com tudo." A confiança agora se mostrava mais forte que o ciúme. Eduardo decidiu não intervir de forma impulsiva. Em vez disso, ofereceu apoio e conselhos discretos para que Helena lidasse com a situação profissional sem comprometer a integridade ou o respeito entre eles. Quando Helena voltou, dias depois, encontrou Eduardo aguardando no portão com um sorriso genuíno e braços abertos. O reencontro foi emocionante, reforçando o quanto o casal havia amadurecido e aprendido a lidar com desafios externos sem deixar que eles ameaçassem o amor construído. "Eduardo, obrigada por confiar em mim", disse Helena emocionada. "E eu por você, Helena",
respondeu ele, apertando sua mão. Estamos aprendendo juntos, e cada desafio só nos fortalece. Naquele momento, ambos entenderam que a vida testaria constantemente a relação, mas que o amor verdadeiro se fortalecia diante das dificuldades. O respeito, a confiança e o compromisso haviam se tornado pilares inabaláveis, prontos para sustentar o futuro que agora parecia mais promissor do que nunca. Alguns dias após o retorno de Helena da viagem, a rotina do casal parecia finalmente encontrar equilíbrio. Eduardo e Helena passavam tempo juntos, fortalecendo a relação com gestos de carinho e conversas sinceras. No entanto, a vida, como sempre, tinha um novo desafio à espreita. Em uma tarde ensolarada, Eduardo recebeu uma ligação de um antigo amigo, Carlos, que ele não via há anos. Carlos era um homem influente, carismático e, em certa medida, capaz de despertar problemas inesperados. Eduardo se surpreendeu com a visita, mas decidiu convidá-lo para um café em casa, sem imaginar que a presença de Carlos provocaria tensões silenciosas. Quando Carlos chegou, cumprimentou Eduardo com entusiasmo, mas seus olhos rapidamente se voltaram para Helena, que estava na cozinha preparando chá. Ela sorriu educadamente, mas sentiu um leve arrepio ao perceber a forma como ele a observava. Eduardo, que prazer te ver. E você deve ser a Helena, certo? Disse Carlos, aproximando-se com um sorriso sedutor. Helena apertou a mão dele, mantendo a postura firme. Prazer em conhecê-lo, Carlos, respondeu com cordialidade, mas deixando claro que não buscava familiaridade além do necessário. Durante o café, Carlos começou a puxar conversa de maneira muito próxima. Elogios sutis e comentários que poderiam ser mal interpretados, se não fossem tratados com cautela. Helena percebeu que precisava agir com equilíbrio, mantendo a educação, mas estabelecendo limites claros. Eduardo, atento a cada gesto, sentiu uma pontada de ciúme, mas também percebeu que este era um teste real de maturidade para ambos. Em vez de reagir impulsivamente, ele decidiu demonstrar confiança em Helena, enquanto mantinha a postura firme de marido protetor. Helena, você vai querer mais chá? Perguntou ele com um sorriso discreto, mas seguro. Helena assentiu, aproveitando a oportunidade para mostrar que estava no controle da situação. Sim, obrigada, Eduardo, disse olhando para ele com cumplicidade silenciosa. Carlos, percebendo a conexão entre o casal, tentou insinuar comentários, mas Eduardo interveio com sutileza e firmeza, conduzindo a conversa de maneira cordial, mas deixando claro que respeitava os limites do relacionamento. Após o café, Carlos se despediu, mas não sem antes deixar uma frase ambígua que fez o coração de Eduardo disparar. Espero que possamos nos encontrar novamente, Helena, disse ele com um sorriso que misturava charme e provocação. Quando a porta se fechou, Eduardo respirou fundo. Helena, você está bem? Perguntou, preocupado. Ela sorriu, confiante. Sim, Eduardo, eu consegui lidar com a situação, e você também demonstrou confiança e maturidade, disse ela, aproximando-se e segurando sua mão. Estou orgulhosa de nós. Eduardo percebeu que aquele pequeno desafio havia fortalecido ainda mais a relação. Helena não era mais a esposa insegura e dependente do passado. Era uma mulher confiante, capaz de lidar com situações delicadas, sem comprometer seu compromisso com o marido. Você me surpreende a cada dia, Helena, disse ele com sinceridade. E eu continuo aprendendo a ser o marido que você merece, ela sorriu, sentindo o coração aquecido. E eu continuo acreditando em você, Eduardo, respondeu ela. Cada desafio nos aproxima mais. Naquela noite, ao se deitarem, ambos refletiram sobre a importância da confiança mútua e do respeito que haviam reconstruído. O antigo amigo havia sido apenas um teste, mas mostrou que o amor verdadeiro não se mede apenas em palavras, e sim em ações, paciência e maturidade diante das adversidades. O casal dormiu com a sensação de que cada obstáculo superado os tornava mais fortes,
preparados para enfrentar juntos qualquer situação que a vida ainda reservasse. Helena e Eduardo agora não apenas se amavam, mas se respeitavam profundamente, cimentando uma relação baseada em confiança, parceria e admiração mútua. Algumas semanas se passaram desde o encontro com Carlos e a rotina do casal se mantinha harmoniosa. Eduardo e Helena aprenderam a lidar com situações delicadas, fortalecendo a confiança e a parceria entre eles. Mas a vida tinha outro desafio reservado: uma oportunidade profissional que poderia mudar a trajetória de Helena e, consequentemente, testar a relação do casal. Helena recebeu uma proposta de liderar um projeto inovador em uma empresa multinacional. O cargo era cobiçado com grande responsabilidade e prestígio e exigiria dedicação integral por pelo menos 6 meses. A decisão não seria fácil. Significaria dividir o tempo com Eduardo e enfrentar longas jornadas, viagens frequentes e desafios intensos. Quando Helena contou a novidade para Eduardo, ele sentiu o coração acelerar. Orgulho e medo se misturaram. Sabia que apoiar a esposa significava abrir mão de parte do tempo juntos, mas também entendia que seu papel era permitir que ela brilhasse sem obstáculos. Eduardo, eu não sei se devo aceitar, disse ela, ansiosa. Helena, eu sei o quanto isso significa para você, respondeu ele, segurando sua mão. Quero que você siga seu sonho, sem medo, sabendo que estarei ao seu lado, apoiando cada passo. Helena sorriu emocionada. Pela primeira vez, sentiu que o marido não apenas a amava, mas compreendia a importância de respeitar seus desejos e crescimento profissional. A decisão tornou-se mais clara. Ela aceitaria o desafio, confiante no suporte de Eduardo. Nos dias seguintes, Eduardo ajudou a organizar a mudança temporária de Helena para a nova cidade. Procurou acomodação confortável, providenciou transporte e ajustou sua rotina para manter contato diário, sem pressionar ou invadir a privacidade dela. Cada gesto mostrava não apenas carinho, mas maturidade e comprometimento com o sucesso da esposa. O primeiro dia no novo trabalho trouxe desafios inesperados. Helena se deparou com colegas ambiciosos e situações de pressão intensa. Alguns homens tentaram flertar ou chamar sua atenção, mas ela manteve a postura firme, demonstrando competência, inteligência e integridade. Eduardo, embora distante, fisicamente, mantinha contato constante, oferecendo conselhos discretos e palavras de incentivo. Uma tarde, após uma reunião difícil, Helena ligou para Eduardo, exausta, mas animada. Eduardo, foi um dia intenso, mas consegui mostrar que posso lidar com tudo aqui, disse ela com entusiasmo. Eu sei, Helena, respondeu ele orgulhoso. E eu estou aqui, acompanhando cada conquista sua. Você está incrível e eu admiro cada esforço. Nos dias seguintes, a distância serviu para fortalecer ainda mais a relação. Eduardo percebeu que a confiança mútua não dependia apenas de proximidade física, mas de comunicação, respeito e admiração contínua. Helena, por sua vez, descobriu que seu amor por Eduardo não diminuía com a distância. Pelo contrário, crescia ao perceber o apoio sincero dele em cada decisão. Durante o primeiro mês do projeto, Helena enfrentou pressões enormes, mas cada obstáculo superado reforçava sua confiança e independência. Ela sabia que a base construída com Eduardo, respeito, amor e confiança, era sólida o suficiente para enfrentar desafios externos sem medo. Quando finalmente retornou para casa, após semanas intensas, encontrou Eduardo esperando com um sorriso caloroso e braços abertos. Bem-vinda de volta, Helena, disse ele emocionado. Obrigada por acreditar em mim, Eduardo, respondeu ela, abraçando-o com força. Eu não poderia ter feito isso sem você ao meu lado, mesmo à distância. Naquele momento, ambos perceberam que a verdadeira parceria vai além do físico. É feita de apoio, confiança, comunicação e amor.
A oportunidade profissional de Helena tornou-se não apenas um teste de competência, mas uma prova do quanto Eduardo e ela haviam amadurecido como casal, capazes de superar qualquer obstáculo juntos. A relação, agora mais sólida do que nunca, mostrava que cada desafio, cada situação delicada e cada oportunidade não eram ameaças, mas degraus para um amor mais profundo, maduro e resiliente. Algumas semanas após a volta de Helena, a rotina do casal se estabilizou novamente. A confiança mútua parecia inabalável, construída sobre gestos de amor, respeito e apoio constante. Mas, como a vida raramente permite tranquilidade prolongada, um mal-entendido público estava prestes a testar a força desse relacionamento. Eduardo fora convidado para um coquetel de gala, um evento corporativo que reunia empresários influentes, jornalistas e figuras da alta sociedade. Helena também recebera convites, mas decidiu permanecer em casa, descansando após semanas intensas de trabalho intenso no novo projeto. No entanto, a presença de uma colega de trabalho de Eduardo, Lara, conhecida por seu charme e ambição, trouxe tensão silenciosa. Durante o coquetel, Lara fez questão de circular perto de Eduardo, comentando discretamente sobre a beleza e elegância de Helena, mesmo sabendo que ela não estava presente. Eduardo, atento à postura dela, manteve a calma. Conversou, sorriu, educadamente e assegurou que seus comportamentos eram estritamente profissionais. Mas, como em qualquer história cheia de intrigas, alguém observava e interpretava mal cada gesto. Um fotógrafo presente registrou imagens de Eduardo e Lara conversando de forma descontraída, e rumores começaram a se espalhar em redes sociais e notícias da sociedade, insinuando que algo mais poderia existir entre eles. Quando Helena tomou conhecimento das fotos, seu coração apertou. A decepção inicial foi imediata, mas ao mesmo tempo ela respirou fundo, lembrando-se de tudo que haviam conquistado juntos. A confiança que haviam reconstruído precisava ser testada, e ela sabia que reagir impulsivamente não ajudaria. Eduardo, eu vi as fotos, disse Helena, tentando controlar a voz trêmula. Helena, deixa eu explicar, respondeu ele rapidamente, percebendo a gravidade do mal-entendido. Lara é apenas uma colega de trabalho. Conversamos sim, mas não há nada além disso. Eu nunca faria nada para te magoar. Helena olhou para ele, percebendo sinceridade nos olhos do marido. Ela respirou fundo, tentando equilibrar emoção e razão. Eduardo, eu confio em você. Mas é difícil ver essas coisas, disse ela, segurando sua mão. Preciso que me mostre que posso confiar plenamente. Ele assentiu, decidido a agir de maneira transparente. Então vamos resolver isso juntos. Quero que você esteja tranquila e que confie completamente em mim, disse ele, olhando-a, com ternura. Nos dias seguintes, Eduardo tomou medidas para esclarecer a situação. Conversou com Lara de forma clara e profissional, deixando registrado que sua relação com Helena era inquestionável. Além disso, explicou publicamente, em uma entrevista para o jornal corporativo, a natureza profissional de sua interação, sem expor ou constranger ninguém. Helena observava cada atitude, sentindo o orgulho crescer em seu coração. A reação de Eduardo não foi apenas a de um marido protetor, mas a de um homem comprometido com a honestidade e a confiança, provando que sua mudança era profunda e real. Com o tempo, os rumores começaram a desaparecer. A postura firme, madura e transparente de Eduardo demonstrou não apenas lealdade, mas amor verdadeiro, consolidando ainda mais a relação. Helena, por sua vez, compreendeu que desafios externos eram inevitáveis, mas que a base sólida construída entre eles tornava possível superar qualquer situação. Naquele fim de semana, o casal passeou pelo jardim da mansão, mãos dadas, refletindo sobre o aprendizado que cada episódio trazia. Eduardo,
Hoje sei que nossa relação é forte o suficiente para enfrentar qualquer mal-entendido, disse Helena, sorrindo suavemente. E eu sei que você é minha parceira de verdade, Helena, respondeu ele, beijando sua testa. Juntos, não há obstáculo que nos derrube. O mal-entendido público, longe de enfraquecer o casal, tornou-se uma prova de que o amor deles havia se transformado. Agora não dependia apenas de palavras ou sentimentos, mas de confiança, transparência e ações consistentes que fortaleciam o laço a cada desafio superado. O relacionamento entre Eduardo e Helena tinha se tornado sólido, baseado em confiança, respeito e amor maduro. Cada desafio enfrentado fortalecia a parceria e a vida parecia finalmente sorrir para o casal. Mas, como acontece nas histórias intensas, o passado tinha sua própria maneira de reaparecer, trazendo surpresas e testes inesperados. Em uma manhã ensolarada, Eduardo recebeu uma mensagem inesperada. Era de Sofia, sua antiga paixão da juventude, alguém com quem tivera um relacionamento intenso antes de conhecer Helena. A mensagem era cordial, mas carregava nostalgia, lembrando momentos que Eduardo há muito havia deixado para trás. Eduardo, não sabia que ainda mantinha contato com ela, disse Helena, curiosa e levemente apreensiva, ao ver a notificação. Helena, ela só me enviou uma mensagem para cumprimentar, respondeu ele, tentando tranquilizá-la. Não há nada de mais nisso. Ainda assim, Helena sentiu uma pontada de insegurança. O passado de Eduardo, embora superado, agora se apresentava de forma tangível, e ela precisava confiar plenamente na sinceridade do marido. Nos dias seguintes, Eduardo respondeu à mensagem de Sofia com cordialidade, deixando claro que sua vida estava ao lado de Helena. Ele não apenas afirmou verbalmente, mas também demonstrou com ações. Não ocultou conversas, compartilhou horários e manteve Helena informada de cada detalhe, reforçando a transparência que agora definia a relação. Sofia, percebendo que não havia espaço para antigos sentimentos, manteve distância, mas uma reunião inesperada no escritório trouxe o passado novamente à tona. Sofia estava presente para tratar de assuntos profissionais e Eduardo a encontrou no elevador. O clima ficou tenso por alguns segundos, mas ele manteve a postura firme, demonstrando respeito por Helena e por si mesmo. Sofia, que bom te ver, disse Eduardo cordialmente, mantendo o espaço físico e emocional adequado. Espero que esteja tudo bem. Eduardo... Sim, tudo certo, respondeu ela, compreendendo que não havia oportunidades para reviver o passado. Helena, acompanhando discretamente a situação, percebeu a maturidade e firmeza de Eduardo. O orgulho e o ciúme que antes a consumiam foram substituídos por confiança. Ela entendeu que o homem ao seu lado havia evoluído e que agora nada poderia abalar a relação construída com tanto esforço e dedicação. Naquela noite, Eduardo ligou para Helena, desejando tranquilizá-la. Helena, sei que essa situação poderia gerar desconforto, mas quero que saiba que minha lealdade e amor são apenas seus, disse ele com sinceridade. Eu sei, Eduardo, respondeu ela, sentindo-se segura. Cada ação sua mostra que podemos superar qualquer sombra do passado. O reencontro com o passado serviu como mais um teste superado pelo casal. Eduardo percebeu que a confiança de Helena não era apenas uma questão de palavras, mas de consistência em cada gesto e decisão. Helena, por sua vez, compreendeu que o amor verdadeiro se fortalecia diante das adversidades e que a maturidade do parceiro era fundamental para a estabilidade do relacionamento. Nos dias seguintes, o casal dedicou tempo para si, fortalecendo ainda mais a intimidade emocional. Passeios, conversas e pequenos gestos de carinho tornaram-se rotina, consolidando a certeza de que estavam construindo algo duradouro. A presença de Sofia no passado de Eduardo deixou de ser uma ameaça e tornou-se um lembrete de quanto ambos haviam crescido. O amor deles agora não dependia apenas de sentimentos, mas de ações, confiança e compromisso mútuo. Naquele fim de semana,
Enquanto caminhavam pelo jardim da mansão, mãos dadas, Helena sorriu para Eduardo. Viu, amor? Nada do passado pode nos separar quando há confiança e amor verdadeiro. É verdade, Helena, respondeu ele, apertando sua mão com ternura. E é ao seu lado que quero viver todos os capítulos do futuro. O reencontro com o passado reforçou a certeza de que o amor deles havia se transformado em algo sólido, resiliente e capaz de enfrentar qualquer desafio, provando que juntos, Eduardo e Helena poderiam superar qualquer obstáculo, antigo ou novo. Após semanas de estabilidade e crescimento no relacionamento, Helena começou a receber reconhecimento em seu novo projeto profissional. Sua dedicação, inteligência e liderança chamavam atenção, e um grande convite surgiu, uma proposta de mudança de carreira que poderia transformá-la em referência nacional em sua área. A proposta era tentadora, mas também desafiadora. Exigiria uma mudança para outra cidade, viagens constantes e adaptação a um novo ritmo de trabalho. Helena sabia que aceitar significaria testar novamente a relação com Eduardo, que teria de lidar com a distância e a independência recém-descoberta da esposa. Quando contou a notícia para Eduardo, ele percebeu a importância do momento. Em vez de demonstrar ciúme ou insegurança, respirou fundo e buscou apoiar a decisão de Helena com maturidade. Helena, sei que isso é importante para você, disse ele segurando suas mãos. Quero que siga essa oportunidade. Estarei aqui, te apoiando e confiando em cada passo que você der. Helena se emocionou. Pela primeira vez, percebeu que o marido não apenas aceitava suas escolhas, mas também as celebrava, demonstrando um amor maduro, livre de controle ou possessividade. Eduardo, obrigada, disse ela, com lágrimas de alegria nos olhos. É incrível ter alguém que me apoia assim. Nos dias seguintes, Eduardo ajudou Helena a organizar a transição. Procuraram uma acomodação confortável na nova cidade, ajustaram horários de comunicação e planejaram maneiras de manter a proximidade, apesar da distância física. Cada gesto dele mostrava comprometimento, respeito e parceria, reforçando o vínculo entre eles. A primeira semana de Helena no novo trabalho trouxe desafios inesperados, reuniões intensas, prazos apertados e colegas competitivos. Apesar da pressão, ela se manteve firme e competente. Eduardo, mesmo à distância, mantinha contato diário, oferecendo apoio emocional e conselhos discretos, sem interferir nas decisões dela. Certa noite, após uma reunião particularmente desgastante, Helena ligou para Eduardo. Eduardo, hoje foi um dia difícil, mas consegui superar cada desafio, disse ela, tentando conter a exaustão. Eu sei, Helena, respondeu ele com orgulho na voz. E estou aqui para você, sempre. Cada conquista sua me deixa feliz, porque sei o quanto você trabalhou por isso. A confiança construída nos meses anteriores se mostrou essencial. Helena não sentiu necessidade de justificar cada passo, e Eduardo não sentiu medo ou ciúme. O respeito mútuo e a comunicação aberta permitiam que ambos enfrentassem a distância com segurança e amor. Nos finais de semana, Helena voltava para casa, e cada reencontro se tornava uma celebração do amor e da parceria. Eduardo preparava surpresas simples, mas significativas. Jantares à luz de velas, flores, mensagens carinhosas espalhadas pela casa. Cada gesto reforçava que, apesar da carreira desafiadora, o relacionamento deles permanecia sólido. A proposta de Helena não era apenas um desafio profissional, era também um teste da maturidade do casal. Eduardo e ela aprenderam que amor verdadeiro envolve apoio, confiança e paciência. Cada conquista de Helena se tornava uma vitória compartilhada, e cada dificuldade superada fortalecia ainda mais o vínculo entre eles. Naquele fim de semana, enquanto caminhavam pelo jardim da mansão, mãos dadas, Helena sorriu para Eduardo. Estamos conseguindo, não é? Disse ela, sentindo a certeza de que o amor deles
era capaz de resistir a qualquer distância ou desafio. "Estamos, Helena", respondeu ele, apertando sua mão com ternura. "E cada dia juntos só confirma que podemos superar tudo, desde que permaneçamos unidos." A proposta inesperada mostrou que o amor verdadeiro não conhece barreiras físicas ou profissionais. Eduardo e Helena aprenderam que, com respeito, confiança e compromisso, poderiam enfrentar qualquer desafio e construir um futuro sólido e feliz juntos. O novo projeto de Helena avançava a passos largos, mas com grande progresso vinha também grande pressão. A cada reunião, decisão e relatório, ela enfrentava desafios que testavam sua capacidade, paciência e criatividade. Desta vez, um problema crítico surgiu. Um erro de planejamento por parte de um dos colegas poderia comprometer semanas de trabalho e colocar em risco toda a reputação de Helena no projeto. Ela chegou em casa naquele dia exausta, preocupada e frustrada. Eduardo a recebeu com um abraço apertado, percebendo imediatamente que algo estava errado. "Helena, o que aconteceu?" perguntou ele, segurando suas mãos com firmeza, mas sem pressa. Ela suspirou profundamente, explicando a situação e revelando o peso que sentia sobre os ombros. Eduardo ouviu atentamente, sem interromper, absorvendo cada detalhe. Ele sabia que agora não bastava apenas palavras de conforto. Era hora de mostrar apoio real, confiança e parceria incondicional. "Helena, você é incrível no que faz", disse ele, olhando-a nos olhos. "Esse desafio não define quem você é. Você tem competência, inteligência e coragem. Vamos encontrar uma solução juntos, se você quiser, e eu estarei aqui em cada passo." Ela sorriu, sentindo uma mistura de alívio e gratidão. A presença e confiança de Eduardo faziam toda a diferença. Juntos começaram a planejar estratégias, avaliando alternativas e possíveis soluções para resolver o problema sem comprometer a integridade do projeto. Nos dias seguintes, Helena trabalhou intensamente, mas nunca sozinha emocionalmente. Eduardo ligava, enviava mensagens de incentivo e, quando possível, participava de chamadas para oferecer apoio, sem interferir nas decisões profissionais. Cada gesto dele reforçava a segurança e confiança que haviam construído. Durante uma reunião crítica, Helena apresentou uma proposta inovadora que corrigia o erro de planejamento e ainda fortalecia o projeto. A equipe ficou impressionada com sua capacidade de adaptação, liderança e visão estratégica. Eduardo acompanhava à distância, ansioso, mas orgulhoso de cada conquista dela. Após a apresentação bem-sucedida, Helena ligou para Eduardo, emocionada. "Eduardo, conseguimos! O projeto foi salvo e ainda ficou melhor do que esperávamos", disse ela com lágrimas de alegria. "Eu sabia que você conseguiria, Helena", respondeu ele, sentindo um orgulho indescritível. "Cada esforço seu valeu a pena, e você demonstrou mais uma vez o quão forte e competente é." O desafio crítico não apenas testou a capacidade profissional de Helena, mas também consolidou ainda mais a parceria do casal. Eduardo aprendeu que amor verdadeiro envolve apoio incondicional, confiança plena e presença emocional, mesmo à distância. Helena, por sua vez, percebeu que poderia enfrentar qualquer obstáculo com coragem, sabendo que tinha um parceiro que acreditava nela, sem reservas. Naquele fim de semana, ao se reencontrarem em casa, decidiram comemorar a vitória com um jantar simples, mas repleto de significado. Entre risadas, histórias do dia e planos para o futuro, ambos perceberam que cada desafio superado os aproximava ainda mais, fortalecendo o amor, a confiança e o respeito mútuo. O desafio crítico no trabalho de Helena revelou que a verdadeira força de um casal não está apenas no romance ou nos gestos românticos, mas na capacidade de apoiar, ouvir e se manter unidos diante das adversidades. Eduardo e Helena tinham agora uma base sólida, capaz de resistir a qualquer tempestade, profissional ou pessoal. Ao final da noite,
Enquanto olhavam para as estrelas, Helena sussurrou: "Obrigada por acreditar em mim, Eduardo." "E eu sempre acreditarei, Helena", respondeu ele, segurando sua mão. "Juntos podemos enfrentar qualquer desafio e nosso amor só cresce a cada prova superada." O casal adormeceu com a certeza de que a união deles era inabalável, construída não apenas sobre sentimentos, mas sobre ações, confiança e compromisso mútuo, prontos para os próximos capítulos de suas vidas. Com o projeto de Helena em plena expansão, a empresa organizou uma grande festa corporativa para celebrar conquistas recentes. O evento reuniria executivos, parceiros e jornalistas, sendo uma oportunidade para networking, prestígio e reconhecimento público. Para Eduardo, a ideia de acompanhar Helena parecia agradável, mas ele sabia que a atenção de tantos olhares poderia testar novamente a segurança da esposa e a maturidade da relação. Helena preparou-se cuidadosamente, escolhendo um vestido elegante e discreto que destacava sua confiança e charme sem exageros. Eduardo, por sua vez, vestiu-se de forma impecável, ciente de que aquela noite não seria apenas social, mas uma chance de demonstrar o quanto respeitava e apoiava Helena. Ao chegarem ao local, o casal foi recebido com aplausos e olhares admirados. Helena, acostumada à atenção por seu talento, ainda se surpreendeu ao perceber quantos colegas e parceiros a cumprimentavam, elogiando sua postura, profissionalismo e elegância. Eduardo, mantendo-se ao lado dela, observava com orgulho e carinho, pronto para apoiá-la caso qualquer situação exigisse sua presença. Durante a festa, um grupo de empresários começou a conversar com Helena de forma intensa, elogiando sua competência e propondo novas parcerias. Eduardo percebeu a proximidade, mas em vez de ciúmes ou reações impulsivas, manteve a calma, confiante na transparência e na maturidade de Helena. Ele se aproximou discretamente, oferecendo pequenas intervenções sutis para mantê-la confortável, sem dominar a situação. "Eduardo, você sempre sabe o que fazer", disse Helena, sorrindo ao perceber a postura firme e serena do marido. "Só estou aqui para garantir que nada tire seu brilho", respondeu ele com ternura. Enquanto a noite avançava, alguns jornalistas começaram a registrar o casal, destacando a harmonia, elegância e cumplicidade entre eles. As fotos e comentários começaram a circular nas redes sociais corporativas, mostrando não apenas a beleza, mas a parceria e maturidade de Helena e Eduardo. Um momento especial aconteceu quando Helena foi chamada ao palco para receber um prêmio pelo sucesso do projeto. Eduardo a aplaudiu com entusiasmo, deixando claro que cada conquista dela também era uma vitória compartilhada. Helena sentiu-se amada, valorizada e apoiada, percebendo que o marido havia se tornado não apenas um companheiro romântico, mas um verdadeiro parceiro em sua vida profissional e pessoal. No final da festa, enquanto caminhavam para o carro, Helena olhou para Eduardo emocionada. "Eu nunca imaginei que pudesse ter alguém assim ao meu lado, Eduardo", disse ela, segurando sua mão. "E eu nunca imaginei que pudesse me sentir tão orgulhoso e feliz por cada conquista sua", respondeu ele sorrindo. Naquele momento, o casal percebeu que haviam atingido um novo patamar de maturidade. A festa corporativa, com toda a atenção, olhares e possíveis provocações, não representava ameaça, mas sim uma oportunidade de fortalecer o vínculo, mostrar confiança e celebrar a parceria construída ao longo do tempo. Ao voltarem para casa, refletiram sobre a importância de equilíbrio entre vida social e intimidade do casal. Eduardo e Helena aprenderam que prestígio, sucesso e atenção externa só têm valor quando há respeito, amor e compreensão no núcleo do relacionamento. Naquela noite, ao se deitarem, ambos sorriram com a certeza de que, independentemente das circunstâncias, estavam prontos para enfrentar qualquer desafio juntos, fortalecidos pelo amor, confiança e maturidade que haviam conquistado.
Após a festa corporativa, Helena e Eduardo viviam um período de estabilidade, com a relação fortalecida e marcada pela confiança e cumplicidade. Mas o destino, como sempre, tinha uma última surpresa reservada para testar a força desse amor. Um segredo do passado de Helena, até então desconhecido, estava prestes a vir à tona. Em uma manhã tranquila, Helena recebeu uma carta misteriosa, entregue discretamente por um mensageiro. O envelope continha apenas poucas palavras e uma fotografia antiga que mostrava Helena em um momento de juventude, cercada por pessoas que Eduardo nunca havia conhecido. A mensagem insinuava acontecimentos antigos que poderiam gerar mal-entendidos e colocar a relação em dúvida. Helena sentiu o coração acelerar. Pela primeira vez em muito tempo, surgia uma sombra do passado que poderia abalar a confiança construída com tanto esforço. Sem hesitar, decidiu mostrar a carta a Eduardo, sabendo que a transparência era essencial para não criar distância entre eles. Eduardo, eu recebi isso hoje, disse Helena, entregando o envelope, com voz firme, mas levemente trêmula. Helena, começou ele pegando o envelope com cuidado. Vamos analisar isso juntos. Não importa o que seja. Estamos juntos e vamos enfrentar qualquer situação lado a lado. Eduardo percebeu que a chave naquele momento não era apenas reagir, mas apoiar, ouvir e confiar na sinceridade de Helena. Ele abriu o envelope, examinou a fotografia e leu a mensagem, mantendo a calma e analisando com objetividade. Helena, me conte tudo. Quero entender o contexto para que possamos lidar com isso de forma transparente, disse ele, olhando-a nos olhos. Ela respirou fundo e começou a narrar o episódio do passado, explicando as circunstâncias, os erros cometidos e como aquelas situações antigas não tinham qualquer relação com quem ela era hoje. Cada palavra era carregada de sinceridade e arrependimento, mas também de maturidade e aprendizado. Eduardo, sei que isso pode parecer preocupante à primeira vista, mas quero que confie em mim, disse ela, segurando sua mão. Helena, eu confio em você. Sempre confiei, respondeu ele, apertando suas mãos com firmeza. O passado não muda quem você é agora, e o que temos juntos é muito mais importante do que qualquer sombra antiga. Nos dias seguintes, o casal decidiu enfrentar a situação com maturidade. Helena contatou a pessoa que havia enviado a carta, esclarecendo mal-entendidos e colocando os fatos em ordem. Eduardo a acompanhou de forma discreta, garantindo que ela se sentisse apoiada, sem julgar ou questionar cada passo. O segredo do passado, em vez de gerar conflito, tornou-se uma oportunidade de reforçar a comunicação, confiança e parceria entre eles. Ambos perceberam que o amor verdadeiro não se abala com fantasmas antigos, mas se fortalece quando há sinceridade, respeito e comprometimento. Naquele fim de semana, Helena e Eduardo caminharam pelo jardim da mansão, mãos dadas, refletindo sobre tudo que haviam superado. Viu, amor? Disse Helena sorrindo. Nada do passado pode nos separar quando a confiança é verdadeira. É verdade, Helena, respondeu Eduardo, apertando sua mão. E cada desafio nos mostra que estamos mais fortes juntos do que jamais poderíamos estar sozinhos. O casal dormiu naquela noite com a sensação de vitória. O segredo revelado não abalou a relação. Pelo contrário, consolidou ainda mais a certeza de que juntos poderiam enfrentar qualquer desafio, antigo ou novo, mantendo o amor, respeito e confiança inabaláveis. Helena e Eduardo agora se preparavam para o capítulo final de sua história. Não mais desafios, mas celebração do amor conquistado, da maturidade adquirida e da felicidade compartilhada, prontos para escrever um futuro repleto de realizações e harmonia. Após meses de desafios, mal-entendidos, oportunidades profissionais e testes de confiança, Helena e Eduardo finalmente chegavam a um momento de celebração. A relação, marcada por amadurecimento, respeito e amor verdadeiro, estava mais sólida do que nunca.
Cada obstáculo superado havia consolidado a certeza de que juntos poderiam enfrentar qualquer situação. E agora era hora de desfrutar da felicidade conquistada. A grande celebração aconteceu em um belo salão decorado com elegância, luzes suaves e flores frescas. Eduardo decidiu organizar uma festa íntima para amigos próximos, familiares e colegas. Um evento para marcar o fechamento de um ciclo turbulento e o início de uma nova fase repleta de harmonia e cumplicidade. Helena chegou ao salão vestida, com um vestido deslumbrante, mas simples, que destacava sua beleza natural e confiança recém-descoberta. Ao vê-la, Eduardo sentiu novamente aquela mistura de admiração e amor que o acompanhava desde o primeiro dia. Sem palavras, apenas segurou sua mão e a conduziu pelo salão, mostrando a todos que ela era a mulher que tinha conquistado seu coração de forma inabalável. Durante a festa, amigos e familiares elogiavam o casal, destacando a maturidade, parceria e amor que agora definia a relação. Helena e Eduardo trocavam olhares, sorrisos e gestos de carinho, demonstrando que cada dificuldade superada havia fortalecido não apenas o amor, mas a confiança e o respeito mútuo. Eduardo, conseguimos chegar até aqui, disse Helena emocionada, enquanto dançavam ao som de uma música suave. Sim, Helena, respondeu ele, segurando-a firme, mas delicadamente. E tudo o que passamos nos trouxe exatamente para este momento, juntos, fortes e felizes. No decorrer da noite, Eduardo preparou uma surpresa especial. Uma projeção de fotos e vídeos que relembravam momentos importantes do casal, desde os primeiros encontros até as conquistas recentes de Helena, incluindo a transformação que havia surpreendido a todos em seu jantar de negócios e cada desafio superado. Com maturidade, Helena, emocionada, segurou a mão de Eduardo e sorriu. Isso é incrível! Cada etapa da nossa história aqui representada, disse ela com os olhos marejados. É a prova de que tudo valeu a pena. Cada obstáculo, cada momento difícil, nos trouxe até aqui, mais fortes e unidos do que nunca, respondeu ele, olhando-a nos olhos com ternura. O ponto alto da festa aconteceu quando Eduardo, de joelhos, segurou a mão de Helena em frente a todos os convidados, declarando seu amor e compromisso definitivo. Helena, passamos por tantas provas, desafios e mudanças, mas cada momento só fortaleceu meu amor por você. Quero passar a vida inteira ao seu lado, enfrentando tudo e celebrando cada conquista juntos. Você aceita continuar comigo, agora e sempre? Helena, com lágrimas de felicidade nos olhos, respondeu com um sorriso radiante. Sim, Eduardo, sempre estarei ao seu lado. A festa explodiu em aplausos, abraços e comemorações. Amigos e familiares celebraram o amor, a força e a união do casal, reconhecendo que cada desafio enfrentado havia transformado Eduardo e Helena em parceiros completos, prontos para viver uma vida de harmonia, respeito e felicidade plena. Nos dias seguintes, a vida do casal seguiu com equilíbrio e alegria. Helena continuou brilhando em sua carreira, agora com o total apoio e admiração de Eduardo. Ele, por sua vez, se sentia realizado ao lado de uma mulher que crescia profissionalmente e pessoalmente, mantendo o amor e a cumplicidade que os unia. Helena e Eduardo aprenderam que o amor verdadeiro não depende apenas de paixão ou romance, mas de confiança, respeito, parceria e maturidade. Cada capítulo de suas vidas se tornou um degrau rumo a uma felicidade sólida e duradoura, onde os desafios se transformavam em oportunidades de crescimento conjunto. Ao final, enquanto caminhavam pelo jardim da mansão, mãos dadas, observando o pôr do sol, Helena sorriu e disse: Eduardo, cada dificuldade valeu a pena. Hoje estamos mais felizes e fortes do que jamais poderíamos imaginar. É verdade, Helena, respondeu ele abraçando-a com ternura. E agora, nosso futuro é só alegria,
amor e cumplicidade. O grande final não era apenas uma celebração de vitórias pessoais, mas da força de um amor que resistiu a tudo: críticas, inseguranças, desafios profissionais e segredos do passado. Eduardo e Helena encontraram a felicidade plena, consolidando a certeza de que, juntos, poderiam superar qualquer obstáculo e escrever uma história eterna de amor, respeito e confiança.